plataforma vão ser com base em 3 textos, né, que estão lá naquela parte de informações iniciais ali na plataforma, né, nessa página aqui, orientações iniciais. Tá? Então, dentro desse título aqui, caderno de estudos, né, nessa pasta, tem aqui os 3 primeiros textos que estão na pasta, é o material que a gente vai usar aí no terceiro bimestre, tá? Estou abrindo aqui para vocês verem. Então, esses 3 primeiros textos aqui, ó, tá vendo? É módulo 3, tá vendo? São os que a gente vai usar aí no terceiro bimestre. Eu não consegui preparar slide com esse material, então o que eu fiz foi escanear, né, as páginas do livro. Então, esses 3 textos aqui, acho que só o segundo foi um texto que eu mesmo que fiz, tá? Então, esse primeiro e o segundo, o primeiro e o terceiro são páginas dos livros que estão escaneados. E aí, na hora que vocês forem fazer as atividades na plataforma, que eu ainda vou colocar lá para vocês fazerem, né? Vocês podem usar esse material aqui para consultar, porque eu vou preparar as atividades, né, com base nesse material. Então, você pega o material, vai lendo e vai respondendo lá na plataforma, tá bom? O primeiro material é um material bem introdutório sobre magnetismo, né? Então, ele começa aqui contando a história, né? Vou ver se eu consigo aumentar um pouco aqui o texto, que deve estar pequeno, para vocês darem uma olhada aí. Tá, então, ele começa discutindo o magnetismo aí por uma visão histórica, né? O magnetismo é um tipo de fenômeno que está relacionado às cargas elétricas, né? Do mesmo jeito que a interação elétrica que a gente vem estudando desde o início do ano está relacionado com as cargas elétricas, o magnetismo também, né? A propriedade da matéria, né, que confere a ela a possibilidade de interagir magneticamente é a carga elétrica, tá? Mas isso é um fato que só foi conhecido mais recentemente na história da ciência. A gente viu tudo aquilo que a gente estudou, né, sobre carga elétrica, corrente, campo elétrico e tal, tudo aquilo foi conhecido mais ou menos no século XIX, né, em torno de 1800, 1800 e pouco. O magnetismo não, o magnetismo ele já é conhecido de muito tempo, tá? Então, lá na antiguidade, lá numa região da Ásia chamada Magnésia, né, as pessoas, né, que estudavam a ciência perceberam que existia lá um certo minério que, se você colocasse perto de ferro, né, ou de outros minérios, eles atraíam, eles entravam em interação, né? Então, esse fenômeno é um fenômeno que até então não era conhecido. Eles perceberam esse fenômeno e acharam aquilo interessante, né? Começaram a estudar, tá? Como esse fenômeno foi percebido nessa região da Ásia aqui, ó, chamado de magnésia, então eles chamaram esse fenômeno de magnetismo, tá? Então, o magnetismo ele foi descoberto muito, muito antes da eletricidade, né? O magnetismo é da antiguidade, enquanto que a eletricidade, que a gente vem estudando desde o início do ano, foi descoberto, né? Começou a ser estudado no século XIX, né? Em torno de 1800 e 1800 e pouco, tá? Então, o magnetismo já é uma ciência muito mais antiga, né? Mas a natureza microscópica do magnetismo, que é a carga elétrica, só foi possível de ser entendido no século XIX, tá? Porque foi quando se começou a discutir o conceito de carga elétrica e tal. Deixa eu aceitar essas pessoas aqui. Tá? Então, o magnetismo é uma ciência muito mais antiga do que a eletricidade, embora a natureza microscópica do magnetismo seja a mesma da eletricidade, né, que é a carga elétrica. Os dois efeitos, né, o efeito elétrico e o efeito magnético, eles só podem acontecer porque existe a carga elétrica, conforme a gente vai entender aí ao longo do bimestre, tá? E essa propriedade, né, que foi percebida lá na magnésia, na antiguidade,
ela foi muito explorada porque ela deu a possibilidade de se construir, né, tecnologias naquela época que permitiram as navegações, né, as grandes navegações, tá, que é a bússola. Tá? Então, o que eles perceberam? Né? Como é que a bússola surgiu? Né? O que eles perceberam? Eles perceberam que esse material, esse minério que eles encontraram lá no magnésio, se você colocasse ele no formato de um bastão, né, ou de uma barra, que é o que a gente está vendo aqui nessa figura, tem um cara segurando um ímã, né, que é esse minério que foi encontrado lá na magnésia, e esse ímã ele tem um formato aqui de um bastão, né, de uma barrinha. Eles perceberam que se você pegasse limalha de ferro, né, que é poeira de ferro, e aproximasse desse bastão imantado, é nas extremidades desse bastão que se concentram a interação, né, com o ferro, com a limalha de ferro. Então, eles chamaram essas extremidades aqui de polo. E você tem um polo, aqui você tem outro, que é onde a interação magnética ela acontece com mais intensidade. Tá? E aí isso foi uma primeira característica desse fenômeno que foi percebida, que foi observada. Uma segunda característica muito importante, ó, aqui a gente tem um ímã em formato de U, tá vendo? Então você tem um polo aqui, você tem um outro polo aqui, e aí quando você aproxima o ímã de ferro, são nesses polos aqui que a interação acontece com mais intensidade. Tá? Então, esse ferro ele é atraído para os polos com mais intensidade do que para o resto do material. Aqui. Não vou aceitar. Tá? Então, essa foi uma primeira característica percebida aí do magnetismo. Tá? Você tem os polos e é onde acontece a interação magnética com mais intensidade. Uma outra característica muito importante, muito interessante, que eles observaram, é que se você pegar um bastão desse imantado e pendurar num fio, em qualquer lugar do planeta, né, que você fizer isso, a orientação dessa barra aqui vai ser sempre a mesma. Mas se você coloca ela numa posição aleatória e solta, esse bastão ele gira até ficar numa certa orientação que é comum a qualquer outro bastão imantado que você realizar essa mesma experiência, tá? Então, com isso, eles perceberam que o ímã, esse bastão imantado aqui, ele conseguia interagir, né, com a Terra, com o planeta. Ou seja, eles perceberam que o próprio planeta possuía, né, essa possibilidade de interagir, né, por interação magnética. Né? Isso aí era uma ideia que eles tinham, né? Porque se eles tiraram esse material que interage magneticamente da Terra, então é natural esperar que a Terra, como um todo, né, possuísse essa propriedade de interagir com o magnetismo. Então fizeram lá, há muito tempo atrás, lá na antiguidade, essa experiência de pendurar um bastão imantado por um fio e soltar, para ver o que acontecia, né? E aí eles perceberam que, independente do lugar do planeta onde você fizer essa experiência, o que vai acontecer é que esse material ele vai sempre se orientar numa mesma direção, tá? E aí, com isso, eles conseguiram construir a bússola, né? Inventar a bússola, tá? Então, por convenção, eles escolheram o seguinte, ó, a gente vai chamar de polo norte do ímã aquele polo que fica na mesma direção e no mesmo sentido do polo norte geográfico da Terra, tá? E a gente vai chamar de polo sul do ímã, né? Aquele polo que fica apontando para o sul geográfico, tá bom? Então, o polo norte magnético da bússola ou do ímã qualquer é aquele que aponta na direção do norte geográfico da Terra, e o polo sul da bússola é aquele que aponta no polo sul geográfico da Terra, tá? E aí, com o tempo, eles perceberam que os polos do ímã, né, ou de um material imantado, eles tinham a seguinte característica. Ó, se você pegar e quebrar, né, um ímã, de novo você vai ter um polo norte e um polo sul, e aí se você tenta aproximar polo norte com polo norte, você tem repulsão.
eles tendem a se afastar. A mesma coisa acontece quando você tende a aproximar dois polos sul, tá? Você pega um polo sul, outro polo sul e aproxima, eles tendem a se repelir, a se afastar. E agora, se você pega um polo norte e um polo sul e aproxima, aí você observa que vai haver atração, tá? Então, polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem. É mais ou menos igual o que acontece com a carga elétrica, né? A gente sabe que cargas elétricas de mesmo sinal, uma carga positiva e outra positiva, elas se repelem. Ou se você tem uma carga positiva ou uma negativa, elas se atraem, né? Certo? Então, dada essa propriedade que foi observada aí, né, se concluiu que o polo norte da Terra é um polo sul magnético, né? E o polo sul da Terra, o polo sul geográfico, é um polo norte magnético, né? Porque se você pegar uma bússola externa e soltar, né, assim, a gente sabe que o polo norte magnético aqui da bússola, do ímã, vai estar apontando para o norte geográfico. Isso significa que o norte geográfico é um sul magnético, porque norte e sul se atraem, né? E a mesma coisa acontece no polo sul geográfico da Terra, né? Como você vai ter o polo sul magnético da bússola apontando para lá, né, significa que o sul geográfico é um polo norte magnético, porque tem atração entre o polo sul magnético da bússola ou do ímã com o polo norte geográfico, tá? Então, para haver essa atração, significa que o polo norte geográfico tem que ser um polo sul, né, e vice-versa, tá bom? Porque norte e sul se atraem, norte e sul se atraem, enquanto que norte e norte se repelem, né, sul e sul se repelem, tá bom? Então, essa foi uma outra característica aí observada naquela época. O polo norte geográfico, na verdade, é um polo sul magnético e vice-versa. Tá? Isso, tem mais alguém aqui querendo entrar. Então, essas duas características aí foram duas características importantes na antiguidade, né? Que deram aí ensejo para a construção, para a invenção da bússola, né? E aí, com a bússola, as navegações que aconteceram ao longo dos séculos aí foram possíveis, né? Porque era através da bússola que os navegadores se orientavam lá no meio do oceano, tá? Então, aqui tem essa informação que eu passei para vocês, né? Quando você tem dois ímãs, né, todos eles têm um polo norte e um polo sul, tá? Quando você aproxima os dois polos norte de cada ímã, né, você observa que tem repulsão, tá vendo? A mesma coisa acontece com dois polos sul. E agora, se você pega um polo sul e um polo norte e aproxima, aí tem atração, tá? E é por conta disso, na Terra, o norte geográfico corresponde ao sul magnético e o sul geográfico corresponde ao norte magnético. Outra característica interessante, né, dos ímãs, dos materiais que possuem a capacidade de interagir magneticamente, é que o polo sul e o polo norte, eles são inseparáveis, tá? Então, se você quebrar um ímã ao meio, você vai produzir dois ímãs, cada um deles tem um polo norte e um polo sul, tá vendo? E assim conforme você vai quebrando, você vai estar produzindo ímãs, né, com polo norte e polo sul. Você não consegue separar o polo sul do polo norte, né? Inclusive, não existe aqui um certo ponto nesse material, né, onde a partir desse ponto você tem para um lado o polo norte e para o outro o polo sul, né? Isso não existe, tá? Ou seja, não existem monopolos, né, magnéticos, do mesmo jeito que existem monopolos elétricos. A gente viu, quando a gente estava estudando a carga elétrica, que você pode ter uma carga elétrica isolada, né? Você não precisa ter uma carga elétrica positiva ligada por um mesmo corpo a uma carga elétrica negativa.
né? Você pode ter, por exemplo, um elétron isolado, e aí esse elétron ele é negativo, e você pode ter um próton isolado, né? E esse próton ele é positivo. Esses materiais eles não precisam estar necessariamente, né, em contato, tá? Aqui no caso do magnetismo isso não acontece. Então, os polos magnéticos eles são inseparáveis. Você não consegue tirar o polo norte do contato que ele tem com o polo sul, tá bom? Aqui tem umas questões, né, bem simples a respeito dessa questão do magnetismo, né? Então, esse primeiro exercíciozinho aqui é interessante que a gente também acaba discutindo essa questão da orientação geográfica, né? Então, aqui diz o seguinte, né? Sabendo-se que o Sol, né, mostrado na figura deste exercício está nascendo, responda. Dos pontos M, P, Q e R, qual deles indica o sentido do norte geográfico? Tá? Então, se o Sol está nascendo aqui no ponto P, significa que esse ponto P aqui é o leste, né? A gente sabe que o Sol, ele nasce a leste e morre a oeste, né? Nasce a leste e se põe a oeste. Tá? Então, se ele está nascendo aqui no ponto P, esse ponto P é o leste, tá? O ponto Q é o oeste, né? Onde o Sol vai se pôr. Tá? Então, consequentemente, esse ponto M aqui é o norte e o ponto R é o sul, né? Quando você tá em pé, vamos supor que você estivesse em pé, em cima dessa agulha, dessa bússola aqui, olhando para o ponto M, então a sua mão direita vai estar apontando para o leste e a sua mão esquerda vai estar apontando para o oeste, tá? Sua mão esquerda aponta para cá, a mão direita aponta para lá. Tá? Então, aqui é o Polo Norte e aqui é o Polo Sul. Tá? E aí, com isso, a gente responde aqui a letra A, né? Bem simples. Né? Qual dos pontos M, P, Q e R, né, está apontando para o norte geográfico? O ponto que está apontando para o norte geográfico é o M. Tá bom? E aí, na letra B, ele pergunta, né? Observe os pontos A e B indicados na bússola e diga qual deles é o polo norte e qual deles é o polo sul da agulha magnética. Tá? Então, ó, o polo norte magnético é aquele que aponta para o polo norte geográfico. Tá? Então, se o ponto A é o que está apontando para o ponto norte geográfico, então esse ponto A aqui é o polo norte magnético dessa agulha, da bússola. Tá? E, consequentemente, o ponto B é o polo sul, né? E aí, se você pegar essa bússola, né, e virar ela, né, repentinamente aqui, né, de 90 graus, o que vai acontecer é que essa agulha vai girar dentro da bússola, né, para ela se manter orientada ao longo dessa linha reta aqui, né, que liga o ponto M ao ponto R, tá? Porque essa agulha aqui, ela se guia, né, pelo campo magnético da Terra, tá? E o campo magnético da Terra é tal que aqui, nesse ponto M, você tem um polo sul magnético, né? Porque é o norte geográfico. E aqui, nesse ponto R, você tem um polo sul magnético, aliás, o polo sul geográfico, então o polo norte magnético. Tá bom? Aí tem uma questão 2 aqui que também é bem simples, né? Que fala o seguinte, ó. Suponha que você possua alguns ímãs, né, nos quais assinalou 4 pontos, 4 polos com as letras A, B, C e D. Tá bom? Você verifica que o polo A repele o polo B. Então, eles são do mesmo tipo, né? Ou os dois são sul ou os dois são norte. Tá? O polo A atrai o polo C. Né? E o polo C repele o polo D. Tá bom? Sabendo que o polo D é um polo norte, nessas condições você pode concluir que B é um polo norte ou um polo sul. Né? A gente está falando de polo magnético. Né? Então, o polo D é um polo norte. Né? Ó, se o polo D é um polo norte e ele repele o polo sul, aliás,
O polo D é um polo norte que repele o polo C, né? Então, significa que o polo C também é um polo norte, tá bom? Porque se eles se repelem, eles têm que ser do mesmo tipo. Então, se o D é norte, o C também é norte, tá? Agora, esse polo C atrai o polo A. Então, se eles são atraídos um pelo outro, significa que eles são de tipos opostos. Então, se o C é um polo norte, significa que o A é um polo sul, tá bom? E aí, como o polo A repele o polo B, eles são do mesmo tipo. Então, o polo B é um polo sul. Né? A resposta aqui para a pergunta que é feita é que o polo B, né, é um polo sul. É um polo sul magnético. Né? E aí, os outros dois exercícios que tem aqui seguem a mesma linha, né? São exercícios bem simples, tá? Então, lá no século XIX, né, esse cara, né, chamado Ornstein, ele percebeu que a natureza microscópica do magnetismo era a carga elétrica. Né? Até então, magnetismo e eletricidade eram estudados assim de forma muito separada. Né? Não se entendia que poderia haver isso aí no início do século XIX, 1806, 1813, tá? Não se sabia que podia haver alguma relação, né, entre os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos. Né? Para a comunidade científica, até essa época aqui, né, a natureza microscópica do magnetismo era desconhecida. Né? O magnetismo tinha muita aplicação pela questão da navegação, né, era muito usado, mas a natureza microscópica daquele fenômeno ainda não era muito bem compreendido. Tá? Então, mais ou menos lá em 1820, esse cara aqui ele estava, né, com a pulga atrás da orelha, achando que a carga elétrica, que é a propriedade que dá origem à eletricidade, poderia ser também a propriedade, né, que produz o magnetismo. Tá? Então, o que ele fez? Ele fez essa experiência aqui. Ó. Ele pegou uma bússola, né? Você tem aqui a imagem de uma bússola, tá vendo? Tem uma agulha imantada, né? E aí essa agulha imantada, ela naturalmente fica orientada, conforme a gente já discutiu aqui, né? Na direção norte-sul geográfico da Terra, tá certo? E aí a tendência dessa bússola é permanecer nessa posição, a menos que você faça alguma interação magnética muito intensa ali perto para mudar essa orientação, né? Então, o que esse cara aqui fez? Ele pegou um fio, né, um fio condutor, um fio de cobre, e ligou nos terminais de uma bateria. Tá? Enquanto o fio está desligado, que é o que a gente está vendo aqui nessa imagem A, tá vendo? Não tem conexão da chave aqui no ponto A. Tá? Então, enquanto esse fio aqui está desligado, não está passando corrente elétrica aqui, a bússola fica orientada no sentido norte-sul geográfico, que é o que a gente está vendo nessa figura. Tá? No momento que ele liga a chave e faz passar uma corrente elétrica nesse fio, aquela bússola, ela rapidinho muda de orientação. Tá vendo? Significa que esse fio conduzindo corrente provocou, né, uma interação magnética nessa bússola que mudou aquela orientação que ela tinha inicialmente. Tá? Então, isso aqui mostra que uma corrente elétrica, né, um fio conduzindo corrente, produz magnetismo, produz interação magnética. Tá? Então, com isso, ele conseguiu mostrar que a origem microscópica, né, a origem física do magnetismo é a carga elétrica. O magnetismo ele existe em função das cargas elétricas, tá bom? E a gente vai estudar ao longo do bimestre que o que você precisa ter para produzir magnetismo a partir da carga elétrica é movimento, tá? Então, se você tiver uma carga elétrica parada, essa carga elétrica ela não vai produzir interação magnética nenhuma. Tá? Essa carga elétrica ela tem que estar em movimento, que é o que acontece aqui nesse fio conduzindo corrente. Né? Você tem cargas elétricas se deslocando pelo fio. E aí, como essas cargas elas estão em movimento, elas produzem campo magnético. Tá bom? A gente vai estudar isso aí com mais calma ainda mais para frente.
E aí, nesse tópico aqui do texto, né, a gente vai começar a discutir a relação entre o movimento da carga elétrica e o campo magnético, né? Como é que eu calculo uma força de uma carga elétrica se deslocando dentro de um campo magnético. Tá? Isso aqui a gente vai deixar para a próxima aula. Tá? Só queria terminar aqui discutindo essa questão do campo, né? Do campo magnético. Tá, então, como a gente já viu no caso da eletricidade, né? Todo fenômeno que acontece à distância, ou seja, por exemplo, quando você tem lá as cargas elétricas interagindo, né, elas interagem à distância. Você tem uma carga elétrica que pode fazer força em outra carga elétrica, e essas duas cargas não precisam estar necessariamente em contato direto, né, uma com a outra, para essa força acontecer. A gente sabe que, nesse caso, existe um campo, né? Naquela época a gente discutiu o campo elétrico entre cargas elétricas. Aqui, no caso do magnetismo, o conceito de campo ele também surge, porque o magnetismo também é uma interação que acontece à distância, tá? Então, como é que funciona o campo magnético? Vamos supor que você tenha um ímã, né? E aqui a gente está vendo um pedacinho do ímã, a parte de cima dele, ó, o polo norte, tá? E aí você pega uma bússola, né? E aí você coloca essa bússola em várias posições diferentes aqui no entorno do norte desse ímã. O que você vai ver é que essa bússola vai estar sempre orientada em direções muito específicas, de acordo com o ponto onde você escolhe, tá? E aí, se você for distribuindo esse ímã no entorno você for distribuindo essa bússola no entorno do ímã, você vai verificar que o comportamento que essa bússola vai apresentar segue essas linhas aqui, ó. Tá vendo? Ó, se você coloca a bússola bem nesse ponto, a agulha da bússola vai estar bem na vertical, tá? Daí, se você coloca a bússola um pouquinho mais para o lado, a agulha da bússola vai estar um pouquinho mais inclinada. E aí, se você for deslocando essa bússola no entorno do ímã, a orientação da agulha vai estar mudando de ponto para ponto, tá? Com isso, a gente consegue traçar as linhas de campo magnético produzidas por esse ímã, tá? Então, as linhas de campo magnético produzidas por ímã têm esse formato que a gente está vendo aqui. Significa que em cada ponto dessa linha, né, se você coloca uma bússola ali, né, a agulha vai estar orientada ao longo de uma linha reta que é tangente a essa curva que a gente está vendo, tá? Vou tentar aumentar aqui um pouco. Então, por exemplo, se você coloca a bússola nesse ponto aqui, onde a gente está vendo aqui na figura, a agulha ela vai estar ao longo de uma linha reta tangente a essa linha curva nesse ponto, tá? Agora, se você muda a bússola daqui para cá, de novo, a agulha da bússola, né, vai estar orientada numa direção que é tangente a essa linha curva aqui, tá? Então, significa que essa linha curva, ou essas linhas curvas todas aqui, elas compõem o que a gente chama de linhas de campo desse ímã, tá bom? Então, o que a gente está vendo é que as linhas de campo, elas saem do polo norte e entram no polo sul, tá? Significa que, se eu colocar uma bússola aqui nesse ponto, para cima eu vou ter o polo norte da bússola e para baixo o polo sul, tá? Agora, se eu coloco a bússola aqui embaixo, é o contrário, né? Eu vou ter o polo norte também apontando para cima e o polo sul apontando para baixo, tá bom? Faz isso aqui. Se eu coloco a bússola nesse ponto, né, o polo norte vai estar apontando para cá, para baixo, e o polo sul para cima, tá? Então, essas linhas aqui, a orientação dessas linhas indicam, né, para onde que a agulha vai estar apontando. Então, o polo norte na parte de cima da seta e o polo sul na parte de baixo da seta. Sempre. Tá? E aí, essas linhas de campo aqui, elas precisam ser fechadas, tá bom?
Porque a gente tem um material que a gente não consegue separar o polo norte do polo sul, tá? Então, como a gente não consegue separar o polo norte do polo sul, então cada uma dessa linha de campo que sai do polo norte, ela entra no polo sul, né? E aí elas se fecham no mesmo material, tá? Você não pode ter um material magnético onde as linhas de campo elas são abertas, né? Ou seja, a linha de campo vai infinitamente para longe do ímã e nunca volta, tá bom? Isso não vai acontecer. Então, no ímã ou no material magnético qualquer, as linhas de campo são sempre assim, elas saem do polo norte, vão até onde devem ir, né, até onde elas conseguem ir, e vão retornar para o polo sul daquele mesmo material, tá? Essas linhas de campo, elas não podem sumir infinitamente, tá? Elas vão até um certo ponto e retornam. E aí, por dentro do material, essas linhas de campo vão estar, logicamente, né, orientadas do sul para o norte, para poder fechar a linha, tá? Então, elas saem do norte, dão uma volta aqui no espaço, né, retornam pelo polo sul, e aí a linha se fecha de novo aqui no polo norte, tá? Então, quando eu estou fora do ímã, fora do material imantado, as linhas de campo elas vão apontar do norte para o sul, tá bom? Agora, se eu estiver dentro do material imantado, essas linhas de campo apontam do sul para o norte, tá? Então, fora é do norte para o sul e dentro é do sul para o norte, tá bom? Igual tá nessa figura aqui, ó, tá vendo? Ó, a linha, ela sai do polo norte, pela seta que a gente está vendo essa indicação, né? Ela está saindo do polo norte e está entrando no polo sul. E aí, dentro do material, ela vai do sul para o norte, para essa linha poder se fechar, tá? E essa linha tem que se fechar, porque a gente tem um material aqui, a gente não consegue separar os polos que produzem esse ímã, tá? Então, como eu não consigo separar o polo norte do polo sul, esse material aqui ele vai sempre produzir linhas de campo fechadas, tá? Ao contrário do que acontecia na carga elétrica. Então, quando eu tenho uma carga elétrica isolada, por exemplo, uma carga positiva, as linhas de campo saem dessa carga e nunca voltam, porque eu tenho ali um monopolo elétrico, né? Uma carga elétrica unitária, tá? Agora, no caso do magnetismo, isso não é possível. A gente nunca vai ter um polo norte separado de um polo sul, tá? Por isso que as linhas de campo magnético elas são sempre fechadas. Eles saem do polo norte e retornam para o polo sul. Daí, na aula que vem, a gente vai começar a fazer as contas aí, né? Por exemplo, a gente vai aprender como é que a gente calcula a força numa carga elétrica que você joga dentro de um campo magnético. Então, vamos supor que você tem um ímã, né, muito intenso produzindo um campo magnético. E daí você joga dentro desse campo magnético, você joga uma carga elétrica. O que vai acontecer é que essa carga elétrica vai estar sobre a ação de uma força magnética. E aí, na aula que vem, a gente vai discutir de que maneira que se calcula essa força. Tá? Então, só para resumir aí, a gente viu aqui na aula de hoje, né, a introdução sobre o magnetismo. A gente começou a falar da origem histórica do magnetismo, né, que é essa questão aí da descoberta que foi feita lá na Ásia, né, na região da Magnésia, que se percebeu que tinha lá um minério que era capaz de atrair ferro, né, e outros minérios parecidos com ferro, tá? Então, os curiosos, né, os cientistas de lá daquela época, começaram a estudar esse material, né, e perceberam que esse material tinha algumas características interessantes. Essa questão dos polos, né, e a questão da orientação, né, no entorno da Terra também, tá? E aí isso possibilitou a construção da bússola, né? A construção da bússola foi uma coisa muito importante na história da navegação, né? Permitiu as grandes navegações, tá? Então, esse fenômeno do magnetismo ganhou uma importância grande no cenário, né, científico daquela época, tá?
E aí, com o passar do tempo, depois de muito tempo, na verdade, lá no século XIX, esse cara aqui, né, o Oerenstern, ele mostrou que, na verdade, a origem física, né, a origem microscópica do magnetismo era a mesma da eletricidade, né, que era a carga elétrica. Ele só mostrou que para você ter magnetismo, ao contrário da eletricidade, a carga elétrica ela tem que estar em movimento, tá bom? E a partir daí a gente começou a estudar o magnetismo e a eletricidade de forma unificada. Tá? Então essa foi a experiência que ele fez para mostrar que a origem microscópica do magnetismo estava na carga elétrica, tá bom? Daí, com o passar do tempo, né, se começou a estudar o magnetismo de forma mais quantitativa. Até então, o magnetismo era uma ciência muito voltada para a observação de fenômenos, né? Não tinha muita matemática, muita conta. Tá? Então, foi lá no século XIX que se começou a estudar o magnetismo de forma mais numérica, né? Mais quantitativa. Tá? Que é o que a gente vai fazer a partir da próxima aula. Certo? Então, na aula que vem, a gente vai voltar a discutir essas questões sobre magnetismo, tá? Esse material que vocês viram eu mostrar aí para vocês agora, tá na plataforma, e na hora que vocês forem fazer as atividades que eu vou colocar lá, vocês devem consultar esse material, tá? Porque eu vou fazer as atividades com base nesse material aí, tá ok? Eu vou colocar aqui para vocês a lista de presença. E aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou aqui à disposição. Se não, por hoje a gente encerra aqui e volta na terça-feira, nesse mesmo horário, tá? A atividade que eu vou colocar na plataforma, ela vai estar lá na semana 7, tá? Aqueles questionários e tal. Tá tudo bem organizadinho lá na plataforma, é só vocês consultarem lá. Bom dia.